Cumprimento a todos os que estão fazendo parte deste evento tão maravilhoso de espiritualidade, através aqui desse canal tão importante, que é justamente acessando a essas palestras, a essa conversa, através das redes sociais. Que coisa boa! Cumprimento e agradeço a oportunidade de participar desse momento. Nós estamos aqui nessa nossa fala querendo provocar em você uma reflexão sobre o sacramento da Crisma. Então vamos situar o sacramento da Crisma dentro da iniciação à vida cristã. Nós, na vida cristã, vamos caminhando, não é? No segmento de Nosso Senhor, que parte de um anúncio, que esse anúncio provoca em nós uma sensação de alguma maneira de atração, de arrependimento, de desejo de conhecê-lo mais, e então essa presença de Jesus vai desencadeando em nós a conversão, e a gente vai então se tornando seus discípulos e discípulas. E a nossa vida então se descortina justamente como discípulos missionários de Nosso Senhor. E então aquilo que era próprio de Jesus se torna também nosso, né? O seu reino torna-se também o reino de cada um de nós. Então, esta compreensão aqui é assim muito preciosa. A iniciação à vida cristã. Cristão a gente não nasce, cristão a gente se torna. Depois, é importante a gente situar o sacramento dentro da sacramentalidade mesmo da igreja. Não é a sacramentalidade, no sentido de que nós falamos de Deus sempre através de sinais, ou Deus se comunica conosco indiretamente, Deus se revela a nós, não é? A sua palavra, a criação, não é? As pessoas, os acontecimentos, as manifestações interiores, não é? Mas a igreja se torna então esta concretude do corpo de Cristo, a quem Jesus entrega a sua missão no mundo, né? E o colégio apostólico vai constituindo a comunidade de fé, e que através dos anos, não é, dessa tradição da igreja, nós vamos perseverando no seguimento de Jesus. Que coisa maravilhosa! Então vejam que nós queremos viver como igreja, e enquanto igreja nós precisamos não só da mediação da própria igreja, mas dentro da igreja nós precisamos da palavra, precisamos dos sacramentos, precisamos da comunidade de fé para vivermos aí, não é? Esta relação com Nosso Senhor, e Nosso Senhor poder chegar até o seu coração, Nosso Senhor poder chegar até a nossa vida. Então nós vamos vivendo nesta compreensão. Jesus é o sacramento do Pai. Quem me vê, vê o Pai, não é? E então nós na igreja, ao vivermos a vida de igreja, nós vamos sendo sinais de Jesus, que por sua vez, para conduzir ao Pai. Mas nesta comunhão da igreja, nós encontramos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que faz com que os atos da igreja se tornem eficazes, não é? A gente pode fazer as coisas eficientes, no sentido de bem feitas, mas quem dá a graça, quem dá a força, quem dá o sentido àquilo que nós fazemos, quem realiza, não é?
é a ação do Espírito em nós, para que a gente se encontre com Jesus, para que a gente, tendo a sua graça, construa entre nós o seu amor. Isto aí é importante. Iniciação à vida cristã, que na igreja nós encontramos justamente a mãe, não é? A mestra dessa nossa vida cristã. E na igreja os sacramentos. Vejam que quando nós nos situamos desta forma, nós vamos entendendo que, enquanto seguidores de Nosso Senhor, nós queremos, por sua vez, a partir da igreja, nos encontrando com Ele, recebendo suas graças, vivendo em comunhão com Ele. E entre nós queremos continuar no mundo a sua missão. Aí a gente é chamado justamente a colocar nossos dons a serviço, para dentro da igreja, para fora da igreja. E então a ação do Espírito, ela é celebrada na nossa vida de muitas maneiras. E o Espírito vai sendo aquele que em nossa alma vai dando a nós a força de Deus, o poder de Deus, é o dom do alto, não é? Que a gente recebe justamente para dar continuidade à obra de Jesus através da nossa vida. Vejam que aí há um aspecto objetivo, comunitário, eclesial, e há depois o aspecto subjetivo, pessoal, em que cada um vai vivendo na sua existência própria o carisma que o Espírito lhe dá. E que nós, através da vida da igreja e dos sacramentos, procuramos efetivamente celebrar na nossa vida. Depois é importante iniciação à vida cristã, a vida de igreja, a vida sacramental, e esta compreensão aqui da liturgia na igreja, A liturgia como esta ação da igreja no Espírito Santo para viver a presença de Deus na nossa vida, para o encontro com Deus, o encontro que é de louvor, que é de ação de graças, e o encontro também que é de nossa santificação, e por sua vez é um encontro no qual a gente vai pedindo a Deus que dê a nós o discernimento, a clareza, para que a gente faça no mundo a sua vontade, e vamos também pedindo a Deus que dê a nós justamente dons, graças, porque nós queremos colaborar, e a gente quer que o Senhor nos ajude. Então aí a importância da liturgia, e na liturgia a importância da mistagogia, que é justamente a capacidade, não posso dizer a capacidade, mas posso dizer justamente uma sensibilidade que nós precisamos desenvolver dentro de nós para que os atos que nós estamos vivendo através da ritualidade da igreja, eles deem a nós aquilo que eles estão dizendo, não é? Quer dizer, através dos sinais dos sacramentos, nós chegamos justamente ao mistério de Deus. Esse aí é o ponto, assim, é a grande, como posso dizer, falar de como transformar o mundo, falar do estudo bíblico, falar de tantas mudanças, digamos, interiores, psicológicas, mas quando a gente é capaz de viver o sacramento e através daquela celebração a gente se encontrar com Deus, com o mistério de Deus que enche nossa vida, aí então nós chegamos a um ponto assim maravilhoso, porque nós vamos entendendo que na igreja nós fazemos as coisas não é pelo conhecimento ou pela vontade da gente, mas é pela graça de Deus em nós. Por isso a importância dos sacramentos. O batismo que nos lava. O batismo que dá a nossa condição de filhos e filhas de Deus. O batismo. E nós então compreender que esse batismo me fez morrer e ressuscitar com Jesus. E a Eucaristia,
que celebra para mim a minha salvação, que foi celebrada ou que me foi participada no batismo e que eu vou atualizando justamente no sacramento da Eucaristia, na missa dominical, na nossa vida de comunidade, através de uma ritualidade que provoca em nós uma experiência de deixar que Jesus se sacrifique por mim e eu vá dizendo a Ele: eis-me aqui, Senhor, quero viver. E a Crisma, este sacramento maravilhoso, no qual nós celebramos o dom do Espírito Santo. Você sabe que nós não fazemos nada sem o Espírito Santo. Mas há este sacramento da Crisma, que é o sacramento no qual nós celebramos Pentecostes. Celebramos Pentecostes. E que nós, por sua vez, atualizamos na nossa vida este acontecimento. E aqui é importante perceber isto. Quando nós vivemos o sacramento, aquela realidade celebrada, ela está sendo comemorada não só, ela está sendo atualizada. Hoje, o Espírito de Deus está sendo derramado nas nossas vidas. Vejam daí a importância deste sacramento da Crisma. Por isso nós dizemos que a iniciação à vida cristã se completa no batismo, na Eucaristia, na Crisma. Batismo, Crisma e Eucaristia. Os dois sacramentos, o batismo e a Crisma, dão a nós a salvação e dão a nós este dom, que é o Espírito, para que esta salvação possa crescer em nós e possa progredir, amadurecer na nossa vida. E a Eucaristia que vai nos alimentando cotidianamente. Por isso aí nós somos constituídos o povo de Deus. Nós somos da família de Deus. Nós somos constituído a raça de Deus. Nós pertencemos a Deus. Daí vejam a importância da gente verificar se essa fala que lhes estou dirigindo, se ela provoca em você aquilo que você é. Veja, para que não seja um acontecimento exterior de outrem, mas seja um acontecimento da minha vida cristã. Eu recebi o selo do batismo, recebi o dom do Espírito Santo. O Senhor me conquistou e me alimenta. Ele me tirou do reino do pecado e me colocou no reino da graça. Eu compreendi isso e eu quero segui-lo. Vejo como nós então vamos criando na nossa vida justamente as condições para que a gente vá crescendo, caminhando nesta realidade cristã. Daí vejam que a ação do Espírito na nossa vida, ela é fundamental. E queria justamente nesse momento lembrar aqui, quando no ritual da Crisma, diz justamente isso, não é? Vós que já fostes batizados, recebereis agora a força do seu Espírito e sereis assinalados na fronte com a sua cruz. Deveis, pois, dar diante do mundo testemunho de sua paixão e ressurreição, de modo que a nossa vida, como diz o apóstolo, seja em toda parte o bom odor de Cristo. Como é que eu vou ter o cheiro de Jesus? O Papa Francisco tem dito que os padres precisamos ter o cheiro do povo. Mas ter o cheiro do povo no sentido do amor pastoral, mas justamente para que no meio do povo a gente exale o cheiro de Cristo. Mas esse cheiro, ele é dado a todo cristão, pelo Espírito Santo, e que é celebrado no sacramento da Crisma.
e que por isso mesmo nós estamos aqui nesse aprofundamento espiritual, procurando valorizar aquilo que somos, justamente dar valor àquilo que somos, para que a gente possa, por sua vez, colaborar mais com o Senhor. Por isso a importância dessa existência cristã conduzida pelo Espírito e que vai ajudando a gente a ser igreja. A ser igreja. Aí, minhas irmãs e irmãos, é muito importante falar aqui assim. A ação do Espírito, ela se dá no interior de cada um de nós. Pois bem, é verdade. Mas essa ação do Espírito é para nos configurar com Jesus. Então a ação do Espírito em nós, ela vai agindo para que a gente vá tendo uma vida evangélica, uma vida cristã. Mas e uma vida cristã dentro da igreja, em que nós, ao recebermos o Espírito, a partir da igreja, nós vamos testemunhar o Cristo crucificado e ressuscitado. É esta mensagem que nós temos para o mundo, é o querigma, é o anúncio que nós queremos dar ao povo. E que justamente nesse texto maravilhoso dos Atos dos Apóstolos, que nós escutamos de vez em quando, Atos 2, quando Pedro, no dia de Pentecostes, faz o discurso, e as pessoas compreendem tudo o que Pedro diz, cada um na sua própria língua, e a um certo bom momento eles ficam com o coração aflito. E o que é que nós devemos fazer? Perguntam eles. Olhe, convertam-se, e vocês serão batizados e receberão o dom do Espírito Santo. Então aqui há uma constituição de nossa identidade. E esta identidade, ela é importante. Ela é importante porque nós vivemos numa sociedade líquida, que corre o risco que vivamos também a experiência cristã numa perspectiva assim muito consumista. E aí a gente pode não fazer diferença de certas manifestações do Espírito. Para nós, a ação do Espírito, ela passa pela igreja, pelos apóstolos, por esta tradição. Aquilo que nós recebemos é aquilo que nós transmitimos. E então nós queremos viver nesta comunhão eclesial. Por isso não posso tirar a nossa vida cristã de nossa vida eclesial. Porque na vida eclesial nós vamos sendo justamente objetivamente ajudados em nossa subjetividade. E se nós recebemos dons do Espírito, e se nós, na nossa vida espiritual, encontramos manifestações especiais, interiores, profundas, nós precisamos da igreja para dar a nós os critérios justamente de nossa continuidade com a tradição bíblica, com a tradição da igreja. Por isso há aqui o elemento objetivo, o elemento institucional, que justamente faz com que a nossa existência subjetiva, individual, vá vivendo uma comunhão, não é? Vá vivendo, por sua vez, uma iluminação, para que a gente saiba justamente que essa nossa identidade, ela é uma identidade em que cada um é cristão na sua medida, na sua condição histórica, no seu estado de vida, mas nós somos cristãos dentro da comunhão da igreja. Esta sacramentalidade nós precisamos salvaguardar, e é ela que o Espírito Santo justamente é dado para que nós vivamos esta unidade. Esta unidade. Então vejam que quando nós recebemos os dons do Espírito, esses dons não são para que nós nos orgulhemos, não é? Mas eles são para que nós construamos entre nós o corpo de Cristo, a igreja. Nós encontramos isso nos textos bíblicos.
quando uns acham que é mais importante Paulo, Apolo, e Paulo diz assim, puxa, mas é Deus que dá a força, e se é um que planta, é outro que rega, é outro que colhe, mas é Deus que opera tudo em todos, não é? Nós vivemos unidos no mesmo Espírito. Então vejam como aí é importante esta compreensão do Espírito. A gente não pode justificar a ação do Espírito no sentido de dizer que os dons que o Espírito estão me dando, esses dons, então eu vou ter uma autonomia em relação à tradição da igreja. Isso aqui não é tão simples, numa sociedade em que cada um quer seguir a sua própria subjetividade. Por isso a nossa espiritualidade, ela segue justamente ela tem critérios, não é? E nós queremos, por sua vez, assumir esses critérios. E São Paulo também diz que, ainda que nós tenhamos muitos dons, mas há um dom que é fundamental, que é o dom do amor. Aspirai um dom mais elevado. Então, entre esses dons do Espírito, não é? Há um que hierarquicamente se coloca como sendo o fundamento. Se nós, vivendo o Espírito, somos causa de desunião, então não é verdade esse Espírito. Está sendo fruto do orgulho, do egoísmo, e não fruto do próprio Deus que dá a nós o Espírito para que nós construamos o reino de Deus entre nós. Por isso, vejam, minhas irmãs e irmãos, como nós precisamos compreender que a celebração do sacramento do batismo, a celebração do sacramento da crisma, deu a nós o Espírito Santo para que nós entendamos que nesta caminhada cristã nós não vamos somente com as nossas próprias forças. Nós vamos com nossas forças, mas nós vamos com a força de Deus em nós. Esse dom do alto que nos é dado. Por isso a celebração da crisma é justamente a celebração de um sacramento em que a igreja, pela sucessão apostólica, não é? Os bispos vão passando esse dom aos irmãos e às irmãs. Nós encontramos isso nos Atos dos Apóstolos, não é? O Espírito Santo é dado. E então os apóstolos compreendem que esse dom do Espírito é para ser celebrado, é para ser vivido depois, mas é para ser, por sua vez, concedido. Por isso nós ficamos imensamente, como posso dizer, nós lamentamos quando não se compreende justamente esta parceria do Espírito Santo na vida cristã. E aí você vê que a espiritualidade ela fica estagnada. Ela fica estagnada. Então, num congresso de espiritualidade, como nós estamos aqui tratando, discutindo e refletindo e rezando, nós precisamos compreender que cada um de nós, todos os dias, precisamos estar abertos à ação do Espírito. E a ação do Espírito é uma ação que atualiza Cristo na nossa vida. Por sua vez, a ação do Espírito não é uma ação para que a gente mantenha uma tradição com um T minúsculo. Não é para que nós queiramos viver coisas da Idade Média, como se aquilo fosse ser fiéis à igreja. O Espírito nos atualiza hoje, com esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Como é que nós vamos hoje viver o amor, viver a bondade? Como é que nós vamos hoje viver o serviço aos irmãos e às irmãs? Como é que nós hoje vamos dar testemunho da ressurreição de Jesus? Então vejam que a ação do Espírito é sempre uma novidade. O Espírito não nos enrijece. O Espírito nos renova. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovareis a face da terra. Esta renovação eu desejo para você, desejo para mim todos os dias. Peço que todos os dias nós vivamos uma espiritualidade na qual nós nos deixamos conduzir pelo Espírito. E se a gente se deixa conduzir pelo Espírito,
nós não procuramos aquilo que é mais cômodo, aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais rápido, aquilo que traz menos dificuldade. Nós vamos procurar aquilo que mais nos identifica com nosso Senhor. Veja, a ação do Espírito, deixar-se conduzir pelo Espírito, que é justamente a espiritualidade, deixar-se conduzir pelo Espírito, justamente provoca em nós uma vida contínua de novidade. E isto é ser santo no mundo de hoje. Ser santo. Deixar que o Espírito vá nos fazendo parecidos com nosso Senhor. Deixar que o Espírito nos vá identificando com o Mestre, Jesus Cristo. Aquele que, sendo rico, ou sendo Deus, fez-se humano, sendo humano, fez-se servo, e sendo servo, foi o último, não é? Morreu para nós na cruz. Ele que era rico, fez-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Que palavra maravilhosa! E nós também vamos nos deixando, por sua vez, iluminar pelo Espírito, para que nos tornemos, por sua vez, vazios das coisas que porventura contradizem a Jesus, para que o Espírito, ao contrário, fortaleça em nós essa nossa vida cristã. Por isso, hoje, vamos nos lembrar que nós somos ungidos pelo Senhor. No dia da nossa crisma, foi dito a nós: recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. O Espírito Santo, dom de Deus, foi dado a você. A importância de nós sermos colaboradores deste dom. O dom é um presente, é gratuito. É evidente que a nossa disponibilidade para a ação do Espírito precisa acontecer. E com isso nós vamos em nossas comunidades de fé, vivendo esta relação com Jesus, na força do Espírito, para adorar o Pai. E por sua vez nós vamos nos dispondo a servir os irmãos e as irmãs. E aí a nossa vida cristã, ela vai sendo na terra uma vida eterna. Porque as coisas de Deus são eternas. E aquilo que Deus coloca no nosso coração, justamente o Espírito Santo, esse doce hóspede da nossa vida, que nós vivemos ou celebramos no sacramento, para que a gente possa, por sua vez, tornar-se cristão cada dia, ser igreja cada dia, testemunhar o reino de Deus cada dia, acolher os pobres, vencer o pecado em nós e justamente deixar que a graça de Deus nos encaminhe sempre para a vida divina, para o reino de Deus. Com isso, vocês sabem que este sacramento da Crisma, ele celebra pontualmente o dom do Espírito e que nos faz, por sua vez, povo de Deus, família de Deus, e que depois este sacramento, este dom do Espírito é dado àqueles que se ordenam, não é? Diáconos, padres e bispos, para servir a comunidade. Mas em todo o sacramento, o Espírito Santo é invocado. Em todos. Não se faz nada sem o Espírito. Só que no sacramento da Crisma, esta ação do Espírito, ela é uma irrupção primária, originária, que dá a todos a nossa existência cristã e a toda a vida da Igreja a sua grandeza e a sua profundidade. Por isso quero desejar a você, minha irmã e meu irmão, se não é crismado, complete a sua vida cristã. Não custa nada. Nós somos cristãos para a vida toda. O sacramento celebra este encontro maravilhoso com o Senhor. E se você já é crismado, sinta alegria, renove-se na sua vida, a graça do sacramento. Sinta-se feliz por ter renascido das águas do batismo e do dom do Espírito Santo para a família de Deus. Lhe desejo um bom congresso, lhe desejo felicidade e paz.